Vamos falar sobre decaimento radioativo. Quando nós temos um conjunto de núcleos radioativos, os núcleos vão decaindo com o tempo, mas não existe nenhum modo que se possa prever quando um determinado núcleo vai decair. Esse processo é totalmente estatístico. O que nós podemos fazer é caracterizar a amostra como um todo, determinar a taxa de decaimento. Então, quando a taxa de decaimento é a variação do número de núcleos que existe como função do tempo. Quando nós temos uma amostra com núcleos radioativos, os núcleos radioativos ao decair o seu número vai diminuir. Então, como eles vão diminuindo, essa taxa vai ser negativa, menos dN/dt. A taxa de decaimento vai ser menos a variação de N em função do tempo, onde N é um número de núcleos. Isso é proporcional ao número de núcleos radioativos que tem na amostra. Quanto mais núcleos tiver, mais núcleos vão cair. Então, tem uma constante de proporcionalidade lambda, que é chamada constante de decaimento ou constante de desintegração, que depende do elemento do núcleo radioativo em questão. Pegando esse N passando, dividindo para cá e o dt passando para lá, temos esta forma. Podemos integrar de um número inicial de núcleos até um número final, do momento em que medimos, e desse lado integramos o tempo, do tempo que começamos a medir t0 até t. E assim temos que log de n sobre n0 é igual a menos lambda t, e fazendo exponencial temos que o número de núcleos no momento é igual ao número de núcleos inicial vezes e a menos lambda t. T é o tempo. Aqui nós podemos considerar que o momento em que nós começamos a contar o tempo é um tempo igual a zero. E naquele tempo igual a zero tínhamos um número n0 de núcleos e após um determinado tempo t temos um determinado número n. Então, n é o número de nuclídeos radioativos que existem ainda no instante t, e n0 era o número de nuclídeos no instante inicial. Lambda é constante de decaimento, como nós temos aqui lambda t, lambda é a constante de decaimento, é dada em unidades de inverso de tempo. Na unidade do Sistema Internacional, segundos a menos 1. Essa taxa de decaimento, menos dN/dt, também podemos chamar de R. Então, R, taxa de decaimento, que é igual a menos dN/dt, que é igual ao quê? A lambda vezes o número que temos no momento, N0 e a menos lambda t, né? Essa é a constante de decaimento. Então, como N0 e a menos lambda t é o número de núcleos que temos naquele momento, então R é igual a lambda vezes o número de núcleos presente no tempo t na amostra. Também podemos ver que, já que lambda N0 vai ser a taxa de decaimento inicial da amostra no tempo t igual a zero. Então, também R pode ser lambda vezes N, que também é igual a R0 e a menos lambda t. A taxa de decaimento de uma amostra, né, somando todo o conjunto de decaimentos de todos os núcleos, dada em decaimento por segundo, que chamamos de Becquerel, que é representada por esse símbolo BQ. E uma outra taxa, essa é a unidade no Sistema Internacional, mas também em homenagem ao casal Curie, Marie e Pierre Curie, que estudaram muito esse tipo de decaimentos radioativos, então também existe uma unidade em homenagem a eles, que é o Curie, que é representado por CI, e um Curie é igual a 3,7 vezes 10 a décima Becquerel. Então, vamos definir agora o que é meia-vida e vida média. São tempos. O tempo de meia-vida, que normalmente nós classificamos, nós vimos isso no primeiro vídeo,
falamos sobre meia-vida, mas não definimos. É o tempo necessário para que o número inicial de nucleídos N e também a taxa de decaimento inicial caiam para a metade. Então, se nós podemos calcular tempo de vida média usando tanto o número N de nucleídeos quanto a taxa de decaimento. Para variar, vamos fazer a meia-vida usando a taxa de decaimento, que é então, quando esse tempo de meia-vida, temos o tempo de meia-vida, a taxa inicial cai pela metade. Então, cancelando, né, dividindo R0 por R0 e igualando, isolando T meio, temos que T meio é igual a log de 2 dividido por lambda. E a vida média, por outro lado, é o tempo para que tanto o número inicial de nucleídos quanto a taxa de decaimento R caiam para um valor igual a 1 sobre E do valor inicial. Então, para mudar um pouquinho, vamos usar o número de nucleídos. Temos que N0 sobre E, né, que é o número que vai ter depois de um tempo de vida média, é igual a isso aqui. Substituindo, temos que essa igualdade e temos que tal, que é a letra grega tal, que representa a vida média, é igual a 1 sobre lambda. Então, podemos relacionar o tempo de meia-vida, representado por T com índice meio, é igual a tal vezes lambda tal vezes log neperiano de 2. Para terminar, proponho um problema sobre o isótopo radioativo do cobalto, 57, que decai por captura de elétron, se transformando em ferro 57, seu tempo de meia-vida é 272 dias. E o núcleo de ferro é produzido num estado excitado e imediatamente ele cai e os raios gama por radiação gama e os raios gama emitidos são detectados. Dessa forma, podemos determinar e medir meia-vida deste decaimento, né? Então, a primeira pergunta, calcule a vida média e a constante de decaimento para o cobalto 57. E caso você disponha de uma fonte de radiação contendo cobalto 57 com atividade igual a 2 microcurie, quantos núcleos radioativos essa amostra contém? E depois de um ano, qual será a atividade da sua amostra? Então, este é o último vídeo da aula de hoje.